Boa tarde, gente. Quem já entrou aí, tá conseguindo me ouvir bem? Imagem, som, tá funcionando direitinho. Vamos iniciar já já mais uma live aí da Maratona Novo Horizonte no Direito. E hoje vamos receber o excelentíssimo senhor vereador André Saulo, também conhecido como André de Bal, que vai tratar sobre o tema do Legislativo frente à pandemia. E aí vamos aguardar só mais alguns entrarem. Estou esperando aí que vocês deem um ok, dizendo se o som tá legal, como é que tá aí, pra gente ajustar aqui a câmera direitinho. Tá conseguindo ouvir? Tauan já entrou, André de Bal já está aí, nosso convidado, Mariana, Mônica, Marina. Como é que tá aí? Estão conseguindo ver direitinho? Vamos lá, gente. Alguém tá conseguindo aí? Senão eu vou... O som tá ok, maravilha. Pronto. Gratidão, Fábia. Vamos aguardar aí mais alguns aí, os alunos, principalmente os acadêmicos aí da FNH, para poderem entrar e a gente dar início com a participação aí do nosso querido André Saulo. André, você já pode até mandar a solicitação, tá? Manda aí a solicitação para a gente aceitar. Gabriela Neves entrando, Alex. Muito bom, gente. Boa tarde, Gabriela. Vamos lá, André, manda aí a solicitação pra gente. Os estudantes aí, os acadêmicos, vamos hoje tratar alguns temas referentes ao Poder Legislativo. Se vocês tiverem perguntas, já podem ir mandando, tá? Como eu sei que vocês podem também comentar como é que tá em relação às outras lives dos outros dias, como é que foram, vocês gostaram. E tem alguns temas aí de surpresa que a gente vai dar incremento a essa maratona, tá? Tem alguns convidados ainda aí que eu deixei para a gente divulgar no momento adequado. André, estás aí com a câmera de lado. Vamos lá, vamos aguardar a conexão do André estabilizar para a gente começar. A câmera dele está aparecendo de lado aqui, Wilson. Vem aqui tentar ajeitar aqui. Vem aqui onde eu tô. Olha lá, tá botando a máscara, André. É o rapaz que tá me ajudando aqui, velho. Muito bom. André, nobre André, tem mais o xará aqui, o nosso querido André, que entrou aqui. E aí, André, vamos lá estabilizar essa câmera para a gente começar? Tá quase, hein? O doutor Arthur, veja bem, tá aparecendo você de lado, não é isso? Você que tá do lado aqui, pelo menos para mim. Como é que tá aí para vocês, pessoal? Mas pode continuar, pode fazer assim, André. Eu acho que dá para entender, principalmente o som tá tranquilo, a imagem tá boa. Vamos, Tá certo, então. Vamos dar continuidade assim? Bora. Aqui, quem tá ficando de lado é você aqui na minha parte aqui. No telefone que eu tô vendo. Tu tá no outro Instagram, né? Aí quem tá aparecendo do lado é ele, né? Quem tá aparecendo em outro Instagram que a gente tá olhando aqui do lado é você, Arthur. Vê se... Nossa, pessoal, como é que tá aí? Alguém pode avisar aí como é que tá esses vídeos? Eu tô conseguindo ver o André de lado.
Me diga aí, André que tá de lado. Segundo a Duda tá aqui falando, André que tá de lado. Mas então vamos seguir assim, André? Sem problemas. Pode ser? Vai, tá girando aí. Opa. Olha. É melhor tu segurar o telefone. Tá bom, a gente tá ajeitando aqui. É melhor tu segurar o telefone. Tá quase. Rapaz, não tem como colocar ela aqui. Aí, opa! Não tem um meio. Tem, ó. Vamos normalizar que já vai em 6 minutos de live aqui. A gente precisa concluir em 1 hora, tá, André? Pronto, tá bom. Então vamos começar assim. Tá um pouquinho vamos lá. Tremendo. O rapaz vai ficar segurando aqui, infelizmente, que o pedestal não tá funcionando. Agora começar. Então, pessoal, para quem não conhece o André Saulo, parceirão nosso, amigo já de longa data. André Saulo, ele é historiador, foi professor, é advogado e, além de tudo, já por 2 legislaturas está como vereador, né? Não seguidas consecutivas as legislaturas, mas está pela 2ª vez como vereador na Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão. Então, o tema hoje é mais sobre as atividades legislativas, mas se tiverem perguntas a serem enviadas para o André, a gente pode deixar para o momento final. Mas, de antemão, André, é um prazer para a Faculdade Novo Horizonte estar recebendo você, para esclarecer, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando. A população tem muitas dúvidas com relação a... Eu vejo muita gente falar e criticar, cadê os vereadores, o que é que eles estão fazendo. Então, acho que um momento para que você, em específico, e também se puder falar, no geral, sobre a atividade legislativa em si, nesse tempo de pandemia, o momento é esse. A gente vai começar já deixando a palavra para você, e aí depois, quando você concluir, a gente vai começando a fazer as perguntas aqui que já tem no roteiro, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, doutor, viu? Veja, em primeiro lugar, meu amigo Arthur, eu quero parabenizar, né, a Faculdade Novo Horizonte por essa iniciativa. A gente está numa época que tem que ficar em casa mesmo, é importante, e quando a instituição de ensino coloca, faz com que a gente debata, construa conhecimento junto com aluno e professor, isso é muito importante, tá certo? Para quem não me conhece, eu estou realmente, como vereador, estou no meu 3º mandato, Arthur. Terceiro, tá vendo? Foi bom pra gente. Terceiro mandato, mas tive 2 que foi consecutivo, tive intervalo, agora estou no meu 3º mandato. Hoje estou na Câmara como líder da oposição e... Maravilha. Com relação à minha questão de direito, eu sou advogado, militante há uns 15 anos, tenho especialização em penal e processo penal, em eleitoral. Boa. E estou fazendo, né, terminei a primeira parte de um doutorado que estou fazendo na Argentina, na USAL, mas também na área penal. Contudo, o tema de hoje é um tema que é muito importante, a questão do direito constitucional. Eu quero abordar a questão da importância do parlamento, tanto a nível nacional, até a gente chegar a nível local. Dizer aos alunos que a gente está aqui para poder construir um conhecimento, né? Ou seja, qualquer um que queira fazer alguma pergunta, a gente sabendo aqui, a gente explica, a gente vai estar aqui... Maravilha, estou bem atento aqui já para anotar tudo. Mas, e construir esse conhecimento aqui, tá certo? Também agradecer ao reitor Gilberto Claudino pelo convite, ao gestor institucional, que é Vossa Excelência, doutor Arthur. Gratidão. Agradecer também ao coordenador do curso de Direito, ao vice-coordenador, que é o doutor Rafael Torres, e a todos os alunos e as pessoas que nos acompanham, tá certo? Dizer que vivemos um momento, Arthur, muito importante no direito. Muito importante porque eu achei que, desde que eu me formei, a gente nunca achou que a gente poderia chegar nesse momento. As instituições estão sendo tão agredidas por pessoas que, inclusive, a gente vê pessoas do meio, às vezes do meio jurídico também, isso que deixa a gente mais triste, seguindo determinadas orientações que a gente vê que não é o caminho certo, tá certo? E numa crise dessa, numa pandemia dessa, onde já está levando a vida de várias pessoas, eu já perdi pessoas conhecidas e que eu tenho profunda admiração e respeito, como também tenho pessoas atualmente doentes, tenho até irmão que está doente agora com essa doença, que pode não acontecer nada, pode ser uma coisa que seja leve, mas pode acontecer e vir a óbito. E a gente está vendo que as autoridades realmente foram pego de surpresa
mas tem muitas coisas que se pode fazer, e é esse assunto que a gente vai estudar hoje, principalmente com relação à participação do Legislativo. Interessante. Dizer logo, Arthur, que no Congresso Nacional já foi feito, as pessoas perguntam, o que é que você está fazendo no Poder Legislativo? Já houve 7 projetos que foi aprovado, importante no Congresso Nacional. A gente vai se deter mais à lei da quarentena, que é a lei 13.979. Fala de uma maneira mais rápida. Mas a gente não pode deixar de dizer que, por exemplo, o governo mandou o que seria uma ajuda para a população mais carente, que seria uma ajuda de R$200. E o parlamento conseguiu reverter isso aí numa ajuda de R$600. Tá certo? Logicamente, se o presidente não aceitar depois, poderia não ter dado prosseguimento. Mas foi importante, muito grande, o parlamento ter intervido nisso e ter mostrado que era possível, sim, que pagasse mais do que R$200. Realmente a gente sabe que é muito pouco esse valor, principalmente numa época dessa, onde a pessoa não pode estar fazendo seus bicos fora. Tem pessoas que vivem muito no comércio informal ainda hoje. Então, o parlamento foi importante nessa questão. A gente tem que ver também uma questão que muita gente está vendo uma discussão jurídica muito grande, que a gente vai entrar nesse ponto, onde a gente tem pessoas dizendo que o judiciário está entrando no que seria de competência do presidente da República, do Executivo, e está tendo uma confusão muito grande com relação a isso aí, e é importante a gente aqui opinar e deixar o nosso posicionamento também, respeitando quem pensa o contrário, não é, Arthur? Aí, veja, com certeza, sim. Essa lei chamada Lei de Quarentena, dentre outras coisas, que é o que pode estabelecer a questão das restrições, do isolamento, todas essas medidas também, foi muito importante para o Poder Executivo, porque ela permitiu, através dessa lei, o presidente mandou também, e foi votado dentro dessa lei, o que permite que ele possa, aquela chamada lei de ouro que tem na União, onde a pessoa não pode exceder o teto de gasto. Por conta do que foi aprovado no Congresso Nacional, permitiu que o governo, mesmo que exceda o teto de gasto, ele não vai cometer crime de responsabilidade fiscal. O que é muito importante. A gente está num momento, veja, é muito importante a gente saber que só a União pode conseguir dinheiro. Em que sentido? Verdade. Só a União pode conseguir empréstimo, pode jogar dinheiro no mercado, logicamente que a gente sabe que cria dívida, mas a gente está num momento que se tem um momento para se criar dívida, é agora. Se tem um momento que a população precisa que o governo saia um pouco dos eixos na questão da economia, é agora. A gente tem que primeiro salvar a vida da população o máximo possível. A gente está vendo discussões que eu fico muito triste. A gente vê a comunidade internacional, Inglaterra, Estados Unidos entrou agora também, teve seus erros, mas Estados Unidos, França, todos os lugares do mundo, a Organização Mundial da Saúde, todos os cientistas renomados no mundo, dizendo da importância do isolamento, que se está morrendo pessoas com isolamento, a curva de morte seria muito maior, ou seja, a quantidade de pessoas que iriam morrer, se não tivesse, seria muito maior, e todo dia aparece alguém trazendo um fake news. Eu nunca vi um período onde tantas notícias falsas estão sendo jogadas na mídia. Todo dia é 2 ou 3, e assim, a gente vê um pessoal que é tendencioso, a gente sabe, Arthur, que quando a gente tende a acreditar em alguma coisa, principalmente se a gente entra no YouTube e começa a ver vídeos que interessam a gente, o YouTube já seleciona vídeos, ele já tem um programa lá que ele seleciona e começa a mostrar aquilo que a gente gosta. É um programa que a gente tem lá. Para compra, se eu quero comprar um relógio, vai começar só a aparecer coisa de relógio e assim vai. E aí também é realmente nisso, ele vai direcionar para o seu interesse, para você ficar mais tempo preso lá, é verdade. É verdade. Fazendo com que a gente termine só escutando, às vezes, um lado, uma versão. Nós temos que escutar os 2 lados. Eu tenho um conceito, Arthur, toda vez que eu leio um livro direcionado politicamente, digamos assim, não um livro acadêmico, mas um livro direcionado à esquerda, o outro que eu tenho que ler de outro posicionamento, porque eu tenho que saber, eu tenho que ver todos os lados. A gente não pode ser um curioso, um estudioso de um lado só. A gente tem que ver os 2 lados e tirar a nossa conclusão. Então, se torna muito importante que a gente, principalmente quem é estudante de direito, principalmente quem vai ser operador de direito, principalmente, a gente viu nos últimos 3 anos verdadeiros absurdos que foram feitos aqui no Brasil e com apoio da população, mas onde desrespeitou regras do jogo, onde se desrespeitou regras constitucionais,
princípios constitucionais, fazendo com que a população, na sua ânsia de ver pessoas que cometeram determinado delito sendo punido, mas que a regra do jogo for desrespeitada e, com certeza, inclusive, com o apoio da população, que não tem a obrigação de entender as regras de direito. Mas a gente sabe que a partir do momento que não é respeitado o Estado de Direito, a gente sabe que no momento quando não é respeitado a democracia, o que hoje a gente comemora, amanhã pode ser usado contra nós próprios, tá certo? Contra o próprio indivíduo. O que a gente tem de mais certo na democracia é o direito. Tanto é que a gente sabe que a primeira coisa que morre em qualquer democracia, em qualquer ditadura, em qualquer regime autoritário, é justamente o direito. O direito é a primeira profissão a perder completamente o seu valor. Né? A gente teve lições de grandes mestres, né? Como Pinto Ferreira, grandes mestres que atuaram defendendo o nosso Estado Democrático de Direito, foram presos, advogados que foram presos simplesmente por defender um cliente, por defender o que achava certo. Isso aí acontece por quê? Por conta dessas medidas. A gente está vendo, inclusive, Arthur, pessoas defendendo o AI-5, sem ter nem noção do que representa o AI-5. A gente, graças a Deus, eu não vi ainda alguém na área de direito defender isso, não é verdade? Verdade, verdade. Mas a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. A primeira coisa que o AI-5, para quem, já que a gente está tendo uma conversa aberta aqui, a primeira coisa que o AI-5 estabeleceu foi justamente tirar o direito da população de escolher, por exemplo, seus representantes. O AI-5, na verdade, aconteceu por conta de um deputado da antiga Guanabara, que a gente chamou de Rio de Janeiro, por uma reclamação que ele fez, por uma falta de respeito que teve com relação a uma crítica que ele fez ao Exército brasileiro, na época, e foi exigido que o direito que ele tinha, que era o direito de usar a tribuna para defender aquilo que ele pensava, foi defendido. O governo queria que esse deputado fosse punido. Como, nessa época, tanto oposição, que na época era do MDB, como a própria Arena, a maioria, votou para que a prerrogativa de um deputado, quando a gente fala, muitas vezes, a turma acha que é um privilégio o deputado poder falar e não ser processado. Não é uma prerrogativa. Nós, que estudamos direito, temos que saber a diferença muito grande de um privilégio e de uma prerrogativa. A prerrogativa que nós temos, como advogados, por exemplo, de a gente poder defender nosso cliente e usar todos os meios necessários dentro do Estado de Direito para a gente defender. Por isso que um advogado não pode ser processado numa audiência quando está defendendo o direito do seu cliente, mesmo que o que ele venha dizer, se ele pegou informação que não foi verdadeira. Ou seja, o deputado tem que ter, o advogado tem prerrogativas que tem que ser respeitada e a gente não pode perder essa visão, assim como um deputado. E veja, por conta disso, por conta de ter mexido nos brios, foi criada uma lei, foi instituído o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, onde caçou mais de 500 mandatos entre deputados, vereadores, onde tirou o direito de um vereador também a opinar. A hora que o vereador não fizesse o que seria a vontade do governo, ia lá, a Câmara era fechada, ou seja, era um verdadeiro estado de caos que se vivia aqui no Brasil, e a gente, como advogado, não pode. Não existe advogado que faça um trabalho decente se ele não tiver cobertado pelo Estado Democrático de Direito. Então, voltando aqui ao tema, o Parlamento, em nível nacional, está fazendo todas as leis que estão sendo encaminhadas, ele está votando, já foram 7 importantes, a mais importante é essa lei, que é 13.979, que além de estabelecer os parâmetros com relação à quarentena, onde pode chegar até o lockdown, né, que o pessoal está já começando a ter em alguns estados, mas algumas restrições e algumas medidas. Também é importante salientar o seguinte: as atribuições, tem uma discussão muito grande jurídica com relação a isso, ainda está tendo, de ser do presidente da República, que o Supremo Tribunal agora entendeu que prefeitos e governadores têm autonomia para poder decidir se vai, por exemplo, decretar o fechamento do comércio ou não. E muita gente estava dizendo que isso aí era uma atribuição única e exclusivamente do presidente da República. Mas a gente tem que se lembrar o seguinte, Arthur, a nossa Constituição, ela no artigo 6º, ela define saúde como um direito social. Perfeito. Por ela definir saúde como um direito social, um direito protegido pela nossa Constituição, qualquer caso, qualquer querela que tiver entre algum órgão, a gente tem que se lembrar que tanto o município, como o Estado, como são entes da federação, são entes como uma união, são entes da federação. E quando se tem uma querela,
quem vai se discutir é o Supremo Tribunal Federal. E se, por exemplo, um presidente da República tiver tomado uma medida que vá contra a questão da saúde como direito social, é direito dele. O Supremo realmente está fazendo o que é sua obrigação. Um presidente da República tem um mandato, mas ele tem que respeitar a Constituição, assim como os demais órgãos. A gente não pode pensar que o presidente pode fazer tudo o que quer. Tá certo? O presidente está limitado à Constituição da República. Quem interpreta essa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, também, como é composto por pessoas, às vezes, tem uma medida que é diferente até do que a comunidade, do que alguns juristas pensam, porque se fosse para todo mundo ter o mesmo pensamento, não era composto por 11 ministros, era um só. A gente sabe que muitas vezes, em várias votações, a gente vai ver 5-6, ou seja, é muito acirrado a disputa de interpretação, às vezes, mas a gente tem como obrigação de seguir aquilo que é determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente não pode, ter um movimento na rua pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo fechamento do Congresso Nacional. Isso é de um absurdo. Veja, nós temos direito de expressar, eu pergunto a vocês, todo mundo tem o direito de expressar-se com relação ao que quer. Isso é democracia? Mas tem seus limites. A democracia também tem seus limites. Então, nós não podemos, por exemplo, ir para um movimento onde peça para poder fechar uma instituição. Sai do âmbito do direito. A gente pedir para poder que juízes sejam presos, que se feche o Supremo Tribunal Federal, isso é um movimento que não faz parte da regularidade. Inclusive, também a gente está em um regime de leis que a gente não poderia fazer manifestação na rua agora. A gente está num período... e tal, é verdade. Para não aglomerar. A gente está num período excepcional, Arthur. A gente está num período que não é... que é um estado de exceção. A gente está num período diferenciado. Então, as pessoas têm que entender. Inclusive, é muito engraçado quando a gente vê uma coisa... A gente vê o ministro da Saúde com algumas variações, mas defendendo, inclusive, o que está sendo feito, dizendo claramente que o Brasil, enquanto tiver com esse aumento de mortes, não pode sair dos isolamentos. E 5 minutos depois, a gente vê, aí vai o presidente fala uma coisa completamente diferente, a gente vê que, na verdade, aquilo ali é para o público dele, mas que se ele quisesse que fosse diferente, ele colocaria um ministro que estivesse pensando em sintonia com ele. Então, essa MP saiu até quando a gente estava fazendo a live com a promotora Fernanda Nóbrega, aí uma pessoa que estava assistindo perguntou sobre isso, pegou ela de surpresa. Eu vou até fazer o registro aqui, ó, quem está se fazendo presente... Júlio de Pipia já fez aqui meu amigo, grande amigo Júlio de Pipia, fez uma pergunta, vamos deixar mais para o final, por conta do tema. Geraldo Filho está aí presente também, seu par, seu colega de legislatura, entre outros aí, os acadêmicos de direito estão se fazendo presentes e ainda mais outras pessoas ilustres aqui na live. Mas vamos prosseguir então, André. Com relação aí às ações do Poder Legislativo, você pode já passar para a nível estadual e depois entrar no municipal. Veja, a nível estadual, o governador do estado, apesar de eu ter várias críticas a se fazer aí com relação a outros pontos, mas eu vejo que vai estar adotando as medidas de acordo com o que é o correto com relação a essa questão da pandemia. Fez uma reunião com todos os deputados de maneira remota. Os deputados participaram, ele colocou os pontos de vista. É uma inovação, né? Uma inovação tecnológica. Uma inovação tecnológica que tem que ser utilizada, inclusive simples, né? A questão de fazer uma reunião, inclusive uma questão simples, que a gente eu ainda continuo como professor, Arthur. Então, como professor, a gente estamos fazendo reuniões online agora para poder passar material para os nossos alunos. E participa, às vezes, 100 professores numa mesa. Com muito menos custo para o Estado. Muito mais. Acho que a do André deu uma pausa aí. Ainda bem que está na minha, que dá para segurar. Vocês estão continuando ouvindo a minha aí? André voltou. Está escutando agora, Arthur? Voltou, André, voltou. Voltou. Veja bem. A nível estadual, o governador está fazendo, sim, essas reuniões, está deixando os deputados informados do que está acontecendo. Se está tendo discussão. As reuniões das comissões na Assembleia Legislativa do Estado está acontecendo também através de mecanismo remoto. Ou seja, está funcionando. Agora, aqui em Vitória de Santo Antão, a nível municipal, não está funcionando. Tá certo? Houve uma recomendação para o Ministério Público para que a Câmara seja fechada justamente no sentido de
do isolamento, evitar aglomeração. Contudo, eu acho que isso não deveria impedir funcionar não deveria funcionar para todos. E deveria no seguinte sentido. A Câmara tem muito bem condições e meios necessários para ter contratado uma equipe e a gente está fazendo as reuniões de maneira remota. Eu não vejo problema para isso. Nós que somos da oposição, e alguns vereadores também que não são, quer essa reunião, eu acho que deve estar acontecendo nos próximos dias. A gente pediu, a gente já pediu, se não me engano, de maneira oficial 2 vezes, e de maneira oficial a gente já era a 3ª vez que tinha pedido. Era para ter acontecido, inclusive agora em maio, que eu tinha feito um vídeo dizendo que no dia 4 de maio iria ter uma. Mas por motivo de força superior, o presidente não marcou e ficou de explicar a gente o motivo e o motivo que ele vai marcar. É importante, sim, tá certo? Porque tem algumas cobranças. A gente sabe que a função primordial, a principal função que um legislador tem é de produção legislativa. Algumas leis de sua competência, a iniciativa, outras leis, a competência vindo do próprio executivo, não é verdade? Contudo, a segunda função que um vereador tem, que qualquer membro do parlamento tem, a nível estadual ou federal, é a função de fiscalizar, tá certo? Fiscalizar é uma das funções mais importantes que se tem dentro de um parlamento. Dentro do legislativo, não é isso? E a gente está vendo câmaras, por exemplo, teve câmaras que instituíram uma comissão provisória para fiscalizar os gastos municipais durante essa questão da pandemia. Eu ainda vou mais além. Aqui em Vitória de Santo Antão, a gente não tem com esse interesse de fiscalizar no sentido agora. A gente estava preocupado, com mais preocupação que efetivamente as coisas pudessem ser instaladas. E, logicamente, a gente iria observar o gasto que estava se tendo tudo direitinho. Contudo, infelizmente, até agora, a gente ficou aleijado do processo. Foi marcada a primeira reunião que o governo foi falar das ações, não convidou nenhum dos vereadores, só foi a imprensa. Na reunião, eu assisti o vídeo, foi dado alguns esclarecimentos, por exemplo, teve pessoas da imprensa que perguntou, por exemplo, aqui em Vitória, por que não se instalou um hospital de campanha em hospitais feito geral e o ponto-socorro. E foi dito que, por ser particular, acho que pelo secretário da atual gestão, que é uma pessoa até competente, mas nesse ponto está deixando a desejar, foi dito que a prefeitura não poderia fazer nada porque não é verdade. A própria Constituição, a gente tem medidas que se pode ser tomada pelo município e a própria instituição, a própria Constituição, no seu artigo 5º, se eu não me engano, no inciso 35, já estabelece que pode ser feita uma requisição administrativa caso seja necessário. Veja. Principalmente nesse período que a gente está passando, que é o de calamidade pública, que ele mesmo foi quem decretou, né? Decretou, justamente. Faltou aí ele, apesar eu acho que ele também é formado na área de direito, mas faltou ele ver e sair direitinho, mas poderia. Mas veja, eu acho que nem precisaria. A gente tem um hospital que foi feita uma reforma e que está parado agora, que é o pronto-socorro, se eu não me engano, o que fica perto do Damas é o pronto-socorro. Pronto-socorro. E que poderia ser instalado lá, um hospital de campanha. Aí digo, qual seria a dificuldade do município? Contratar pessoal? Seria. Mas veja, desde que essa ideia vem sendo dada, depois dessa ideia, a cidade, por exemplo, de Limoeiro, colocou edital, instalou um hospital de campanha, contratou pessoas e inaugurou segunda-feira. E lá já tinha os leitos de UTI há muito tempo já. Ele é referência para geriatria até. Mas sendo que nesse hospital de campanha lá, na verdade, os leitos que foram instalados foram só para doenças, só foi para nível mais leve da doença e médio, né? E médio também. Respiradores e ventiladores mecânicos, eles instalaram lá. Agora, a questão de UTI é uma questão mais grave, tem que ser levado para Recife, porque o problema mais também é com relação também a profissionais. Embora que eles contrataram fisioterapeutas, médicos, mas realmente a gente sabe que a UTI tem que ter um médico mais especializado na área e eles terminaram não conseguindo. Né? Entendo. Mas veja, já foi inaugurado. Aqui em Vitória, por exemplo, foi feita uma ação importante no sentido de alocar, eu acho que é de fazer uma alocação de quartos eu acho que é a PAMI e eu acho que é Santa Maria. João Murilo. A PAMI e Santa Maria. João Murilo. Santa Maria? Não. Eu acho que é a PAMI Santa Maria, sendo que até agora não está em funcionamento. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, mas veja, não está em funcionamento.
E eu ainda sou daqueles que pensam que um local somente e exclusivamente para tratar do Covid-19, eu acho que seria muito mais interessante, no sentido que faria que pessoas que tivessem, porque João Murilo é o único hospital que a gente tem em Vitória de Santo Antão que funciona a nível público, nesse sentido, não é verdade? Então, pessoas que vão para lá com outra finalidade, para atender outro tipo de doenças, vão terminar se misturando, mesmo que se tenha um isolamento, o risco de contaminação das pessoas vai ser grande com relação ao Covid. Então, eu acho que deveria ter um local isolado, se não se pode, que seja instalado no máximo o tempo mais rápido possível, até agora não. Então, nós como vereadores da oposição, assim como os demais vereadores, a gente quer ver instalado sim, tanto no Santa Maria como na APAME, o mais breve possível. Quando for instalado também nós vamos cobrar e queremos ver, ou através de um da gente, fazer a fiscalização de diversas instalações. Pronto, que seria até uma pergunta, André, de se fazer, é justamente saber quais são os mecanismos que os vereadores, você em particular, na sua legislatura, ou os seus colegas, os pares, estão tendo quais as ferramentas para poder fiscalizar essas ações do Poder Executivo Municipal? Pronto, as ferramentas que nós temos é discutir na Câmara, se a gente conseguisse que tivesse reunião, mas caso contrário, e se não tiver, o caminho que nós vamos ter é recorrer ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, tendo em vista que nós, por ser minorias, a gente não tem como fazer com que tenha reunião, por exemplo. Se não for marcada a reunião, se a gente não puder pedir que seja instalado uma comissão com relação a essa questão da fiscalização, ou pelo menos uma comissão para ir discutir com o Poder Executivo aquilo que está sendo feito, também poder opinar. Como é que um Poder Legislativo numa cidade não opina? Está de fora. Não está participando efetivamente com relação aos atos que vêm da Prefeitura de Vitória de Santo Antão. Era para estar em sintonia. A gente não está em época de mais nada, André, só para pontuar aqui, antes de mais nada, acho que se tiver alguém relativo à situação e respeito ao contraditório, como a gente já falou logo no início, né, do debate, se alguém quiser se pronunciar a título de participar de uma live também para realizar ou mostrar as ações ou pontuar em relação ao que a gente está colocando aqui, está aberto também o espaço, a FNH se mantém bem tranquila em relação a posicionamentos, e aí a gente quer em si produzir debate, produzir conhecimento. Então, que se tiver alguma opinião aí divergente, estamos dispostos a ouvir, tá bom? Mas vamos continuar, André. Eu acho importante, e quem é democrático e trabalha como professor e como educação, o contraditório é o mais importante, o direito é o mais importante em qualquer fato. Só quero dar uma sugestão. Se alguém quiser se pronunciar com relação a isso, seria importante, Arthur, que aí, em vez de ser... Porque o caso do que foi hoje, como é que se diz, proposto hoje, seria a gente falar da participação do poder sim. legislativo, mas por conta das perguntas que foram formuladas e do direcionamento que você foi conversando comigo, terminou a gente levando para a questão local e municipal. Sim. Então, se alguém quiser participar, que seja convidado, não eu, mas também outro vereador da oposição, que se possa fazer o contraditório frente a frente, ao vivo, tá certo? E que a gente tenha a chamada paridade de armas, que não vê, por exemplo, um vereador do governo munido com as informações que não está sendo soltada para o público e que ele vem trazendo... A gente só quer a paridade de armas para poder a gente ter uma discussão dentro do que é mais correto. Mas veja, eu estou vendo a atuação de todos os vereadores, importante. Eu estou vendo agora que tem uma pergunta aqui de Júlio Pipia, que é nosso colega, falando com relação do vereador fiscalizar as comissões. A gente entrou em contato essa semana, na reunião que a gente fez, com o Laurinaldo Júnior e com o vereador e combinou de fazer uma alternância dos dois, fazer esse tipo de trabalho em loco. Só tem um problema, que tem que ser bem analisado. A gente não pode, em primeiro lugar, eu não estou duvidando da questão da honestidade de nenhum ato que o Executivo esteja fazendo. A gente não está discutindo isso aqui, mas é importante sim a fiscalização. Agora a questão é que a fiscalização em loco muitas vezes não faz e não faz com que finalize o processo. Às vezes, a gente que já tem uma experiência maior, a gente já viu, por exemplo, processos licitatórios terem problemas, inclusive não tendo participação de gestor de nada, mas dos próprios participantes. Isso é um assunto para outro debate, eu acho que não é importante ter agora não, mas é importante sim fiscalizar, ver se a compra está sendo de acordo com o preço que é requisitado. Então, com relação a isso, tudo direitinho. Então,
Para encerrar esse assunto com questão municipal, a não ser que venha mais perguntas. Já estou com a outra pergunta aqui na agulha. Pronto. A Câmara de Vitória de Santo Antão não teve reunião com relação a isso, até agora. Os vereadores estão trabalhando de forma isolada. Todos aí, eu sei que todos os vereadores estão fazendo o que pode fazer, mas que o papel, como vereador, estão fazendo como ser humano. Papéis como ser humano que tem condição de ajudar os próximos, todos os 19 que estão ajudando. Mas o papel como vereador é um papel diferente. A gente, como legislador, a Câmara está deixando a desejar nesse ponto. Infelizmente, está deixando a desejar. Era para se ter uma reunião para escutar as ideias. Vamos para a próxima pergunta. Então, na sua opinião, como membro do Legislativo, existe a necessidade de ampliação do isolamento? O que é que você acha sobre essa questão aí do lockdown em Vitória? Você acha que seria viável, que seria necessário? Qual é a tua opinião como membro do Legislativo em relação a essa ampliação? Veja, Vitória, para mim, tem um problema muito grande que é com relação à quantidade de pessoas que realmente precisam de trabalhar e de conseguir sua renda. Então, é preciso de um apoio feito já tendo do governo federal, do governo estadual e do governo municipal com relação a isso. Está tendo atitudes a esse respeito do governo municipal, está tendo. A gente está tendo. Agora, não podemos dizer que a gente tem uma hora que a gente... O que é o direito, muitas vezes? É optar entre dois caminhos que, infelizmente, um não é bom e outro ruim, não. São dois caminhos que a gente tem que escolher o menos ruim, digamos assim, na linguagem mais... Eu acho que talvez seja necessário Vitória de Santo Antão. Por que eu estou dizendo talvez? Porque eu acho que o profissional que deve se saber, que a gente deve consultar, deve ser um estatístico, juntamente com a equipe médica, com médicos profissionais competentes para dizer se em Vitória seria necessário ou não. Eu aqui, na minha opinião, eu acho que Vitória é necessário, mas eu não tenho como saber, porque eu não tenho estudo do caso de Vitória de Santo Antão isolado. Embora que a quantidade de óbitos que está tendo em Vitória de Santo Antão, a quantidade de casos, eu não vejo nem muito esses casos confirmados, porque a gente sabe que esses casos não estão totalmente fora da realidade. Se está dizendo que tem 200... Está sendo testado em massa, né? Coisa desse tipo, que a gente até tratou nas outras lives aqui. É verdade. Então, inclusive também eu acho que poderia, tanto a nível estadual como municipal, estar promovendo testes, não só em funcionários da prefeitura, não só em profissionais mas também testes para a população, aos poucos ir ajudando. A gente sabe que uma das maneiras de controlar a pandemia é fazer testes. Seria muito importante. Sim. Então, é até uma dica aí que a gente queria pedir, e está, se não me engano, através de um requerimento de Lorinaldo, para a gente pedir que seja feito testes pela prefeitura na comunidade, de maneira gratuita, que a população não pode pagar, e controlar. Então, esse é o poder, esse seria a função do Legislativo. Controlar, sim, fiscalizar, mas fazer com que Vitória agora, minha maior preocupação é que Vitória agora possa dar um atendimento melhor à população de Vitória de Santo Antão. Se, por acaso, depois for verificado que tem algum tipo de erro, através de uma licitação, alguma coisa que sair, seja discutido e que a gente veja o que pode fazer com relação a isso também. Pronto, ótimo. Vamos para mais uma pergunta aqui. Os alunos de direito, os acadêmicos que tiverem perguntas, podem fazer, tá, pessoal? Tá? Estamos aqui disponíveis para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E também a população em geral. Quem estiver assistindo aí pode fazer as perguntas. Vamos para a quinta pergunta. É sobre o engajamento de voluntários para arrecadação de itens ou prestação de serviço. Qual é a sua opinião? Isso em relação agora à pandemia, né? Pessoas que estão se voluntariando para tentar arrecadar itens para serem doados, para prestação de serviço. O que é que você acha? Qual a sua opinião como membro do Legislativo em relação a esse tipo de ação? Importantíssimo. Todos nós fazemos parte de uma mesma sociedade. Cada um tem que dar sua contribuição da maneira que pode dar contribuição. Tem pessoas que, inclusive, se destacam, que correm atrás, que têm, inclusive, contatos e têm meios de fazer isso aí. Agora, por exemplo, eu quero deixar bem... Consegue mobilizar mais. Agora, o que é importante a gente notar que aí, com relação às pessoas que cobram muita posição de um político nisso aí, o político tem, inclusive, uma dificuldade nesse ponto. Qual a dificuldade? Uma coisa é eu, como um popular, estar fazendo campanhas para arrecadação de alimentos. Mas se eu for como político fazer isso aí, a gente vai ser mal visto. A gente vai ser mal visto. Inclusive, eu sou do que pensa, do que eu faço dentro do meu ambiente, que não tem a ver com minha legislatura, eu não divulgo.
Então, se eu fizer alguma ação que tenha a ver com a questão de algum tipo de doação ou alguma coisa, como cidadão, eu não divulgo isso. Isso eu não acho eu não acho certo divulgar. Veja, já que eu divulgando, mais pessoas não vão estar contribuindo, não. Diferentemente de uma pessoa que não é político, que está querendo arrecadar, então essa pessoa tem que divulgar, tá certo? Eu não estou criticando quem divulga. Eu só estou dizendo que o meu modo de pensar eu não posso divulgar. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Né, trazendo mais pessoas, porque aí fica uma coisa sem ser pessoal, né? Fica mais possível de engajamento. É interessante. Justamente, Arthur, justamente. O que uma universidade faz de arrecadar alimentos, uma campanha, isso tem que ser divulgado. O que a iniciativa privada faz. Agora, o que um político faz, eu acho que tem que ser no âmbito particular, porque senão, além de tudo, é até para a própria autodefesa do político. Vai servir de crítica de tudo que faz. Mas com relação a esse ponto, eu quero deixar bem claro que eu estou vendo um engajamento de todos os vereadores de Vitória de Santo Antão com relação a esse ponto. Agora, logicamente, que tem suas limitações materiais. O vereador recebe também subsídio que é limitado. Diferentemente, o vereador não tem aqui em Vitória de Santo Antão verba de gabinete. E também, se tivesse, não poderia gastar com esse tipo de coisa, né? Verba de gabinete seria para poder utilizar dentro do gabinete. Mas o vereador não tem aqui em Vitória verba de gabinete, o vereador não tem 13º, um terço de férias, tem um subsídio muito bom. O vereador tem um subsídio em Vitória de Santo Antão de R$10.000, quando o desconto de imposto de renda fica algo em torno de 7 mil e pouco reais, tirando que muitos vereadores têm pensão alimentícia, empréstimo, então tem vereadores que recebem líquido mesmo 3 mil, 4 mil reais. E dentro disso aí tem que fazer o que pode fazer, mas eu estou vendo todos eles participarem. Isso aí eu elogio meus colegas, sabe? Então vamos lá, tem uma pergunta aqui fora a última que a gente tem aqui do roteiro, porque mesmo indo na contramão da Constituição, medidas de restrição são legais. Mesmo indo na contramão da Constituição? Lá, segundo a análise aí do Cândido, pelo que eu entendi, porque mesmo indo na contramão da Constituição, medidas de restrição são legais. Veja, a Constituição abre espaço para que determinadas medidas em tempo de uma pandemia possa ser colocada em prática. Por exemplo, a Constituição, sim, a gente pode impedir de alguém, eu estou vendo muito em rede social, alguém está caminhando e dizer isso é meu direito de ir e vir. Mas o seu direito de ir e vir não é absoluto, não. Nós temos que se lembrar que não existe princípio maior do que o outro dentro da Constituição. Os princípios são só pesados dentro de um conflito. Sim, o Cândido até falou aqui, que é no direito de ir e vir, realmente. Pronto. Os conflitos são só pesados dentro de um... O direito de ir e vir, que o direito de ir e vir, o direito da liberdade de locomoção, é muito importante. Mas será que esse direito é maior do que o princípio, por exemplo, a saúde comunitária, o princípio que as pessoas têm direito de não ser contaminado? Então eu tenho o direito de ir e vir, nesse meu fato de ir e vir, estar contaminando outra pessoa. Então, tem certos momentos, arriscando a vida de outras pessoas, que não é só a minha só. Tá certo? Porque se a gente fosse partir por isso aí, a gente não seria obrigado a usar cinto de segurança. E veja, que cinto de segurança está colocando em risco somente a vida da própria pessoa. Então, tem algumas horas que os princípios eles vão ser só pesados, eles vão ser colocados numa balança e que sempre preste atenção a coisa para a gente seguir, quem é de direito. Sempre que estiver o direito individual de uma pessoa se colidindo com o direito de uma coletividade, muito provavelmente o que vai prevalecer numa decisão no Supremo Tribunal Federal ou num judiciário vai ser o de uma coletividade. Porque, veja, vamos tirar um caso prático. A desapropriação. O Instituto da Desapropriação. Onde eu comprei com meu dinheiro, eu tinha o sonho de ter aquela casa X, que fica na rua Y. Comprei com meu dinheiro, juntei 25 anos do meu dinheiro suado e fui lá e comprei aquele bem. Contudo, o poder público tem o direito de chegar lá e fazer uma apropriação, logicamente que depositando o dinheiro anteriormente, antes de fazer a desapropriação, mas de tirar. Por quê? Porque o bem social, o bem da coletividade é maior, está acima do bem do particular. A mesma coisa se a gente for ver, que é ainda mais restrita ainda, se a gente for ver com a questão do campo, a desapropriação que é feita, quando a pessoa não recebe nem indenização anteriormente, porque a terra tem uma função social. Ou seja, alunos de direito tem que ter uma ideia, tem que ter uma noção
de que as coisas, que o direito não é feito uma matemática, no sentido de 2 mais 2 ser 4. Muitos julgamentos, muitas decisões vão ser feitas de acordo com o momento. O momento, inclusive, já tem várias discussões com relação a isso no Supremo Tribunal Federal. A gente vê, se teve um momento que o princípio da liberdade foi mais além, foi mais importante, outro momento não vai ser mais importante. A liberdade de imprensa, que é muito importante, mas tem também suas limitações. Não pode colocar a imprensa noticiar alguma coisa que vai colocar em risco a vida das pessoas, por exemplo. Então, tudo tem que estar dentro de uma balança. O direito nada mais é do que mecanismos criados por nós, seres humanos, regras que a gente estabeleceu, para a gente conseguir viver de uma maneira melhor em sociedade. Então, não podemos pensar de maneira absoluta. A gente não podemos pensar de maneira absoluta. Então, realmente, medidas que a gente pensa que é contra o direito de ir e vir, muitas vezes, inclusive vai ter momentos que pode ser decretado que seja constitucional, que seja inconstitucional em determinados casos, mas em outros casos não. Em outros casos, vai se dizer que aquele ali foi um estado de exceção, um estado que foi necessário fazer aquilo naquele momento. Exato. Como o Matheus Lins aqui colocou, né, a supremacia do interesse público. Registrar aqui a participação da Gabriela Neves, está dizendo ótimo esclarecimento, professor. O Berg também participando bastante aqui, mandando ver aqui, dizendo ótimo exemplo, professor André. Então aí é importante lembrar. André, tem até uma pergunta com relação também, que fala muito, né, sobre o legislativo. A gente sabe que esse ano estamos passando por também um ano de eleições. Na sua opinião, como membro do legislativo, você acredita que as eleições de outubro serão mantidas, que vão ser alteradas? O que é que você acha como membro do legislativo em relação a esse tema? Na minha opinião, vai ser alterada. Mas não para o próximo ano. Eu acho que dentro desse mesmo ano. Agora, logicamente, precisa de uma manifestação do Congresso Nacional. Aí não é o TSE, nem a Justiça Eleitoral que vai poder fazer isso aí. Isso tem que ser, se não me engano, através de emenda, e para poder, porque imagina que a gente chegar no período eleitoral, veja a questão do direito. Quem é candidato tem direito, por exemplo, de pedir voto. Tem direito de fazer os seus movimentos, seus atos. Como é que vai poder fazer? Como é que o candidato vai poder fazer porta a porta, o comício, vai fazer a caminhada? Como é que ele vai poder fazer isso se a gente está num estado que vai ter, por exemplo, se estiver num isolamento? Exato. Que proibir a aglomeração de mais de 10 pessoas, de 20 pessoas, complica, né? Como é que pode fazer isso aí? Tem candidatos que não têm condição de ter, por exemplo, um sistema de vídeo, de áudio, uma internet tão boa, que não seria vantajoso, inclusive, para quem está no poder. Para eu, que estou no mandato atualmente, seria teoricamente vantajoso esse tipo de acontecimento. Mas eu estou pensando no que seria correto. Seria correto esses candidatos que querem lançar sua proposta, que querem fazer campanha, que querem ir porta a porta, que a gente sabe que, por mais que a gente fale no vídeo, é diferente do pessoal, do aperto de mão, da conversa, da mensagem, do discurso, pessoalmente das pessoas. Então a gente vai tirar o direito desses candidatos se manifestarem? Eu acredito que não. Então eu acredito, Arthur, que deve ter um adiamento. A gente já teve ontem tem uma declaração do presidente do TSE, que é membro do Supremo Tribunal Federal, que é Barroso, né, dizendo que por enquanto não está alterado em nada. E que ele, por exemplo, já se mostrou contrário a, por exemplo, adiar para poder fazer uma eleição só em 2022. Ele acredita que vai contra o princípio do tempo, da renovação partidária, digamos assim. Que a pessoa, nós fomos eleitos para poder passar 4 anos e que a periodicidade, justamente, que é um princípio eleitoral que a cada 4 anos tem que ter uma nova eleição. Então, por conta disso, ele acha que o mandato não deve ser estendido. E muito provavelmente não vai se ter prorrogação de mandato. Aí, com relação a esse ponto, se eu sou contra ou a favor, eu acho que em momento anterior era para ter sido feito isso. Eu acho que é muito custoso para o Brasil fazer uma eleição a cada 2 anos. Ao meu ver, deveria ser uma eleição só. Tá certo? Mas não agora. Não mudar essa regra do jogo agora. Porque está beneficiando algumas pessoas que estão no mandato, mas prejudicando outras pessoas também. Eu acho que a regra tem que ser mantida agora.
não colocando a saúde das pessoas em risco. Então, se não tiver condição de ser em outubro, que seja adiada a eleição, eu acho que é o que vão fazer, mas para um período que não coloque tanto. Por exemplo, se não pode ter aglomeração, como é que vai poder fazer fila na hora de votar? Vai fazer aquelas filas com 1 metro de distância, a quantidade de pessoas que teriam que se contratar para colocar em cada local, para poder fazer essa organização, de a cada 1,5 metro, tem uma pessoa, então se torne viável enquanto a gente estiver nesse epicentro da pandemia de se ter eleição aqui no Brasil. Maravilha. André, a gente tem ainda mais 9 minutos, eu vou deixar ainda alguns minutos para você dar suas considerações finais e tal, mas ainda tem uma perguntinha. Embora você tenha deixado já bem claro desde o início com relação às sessões que não estão havendo na Câmara, uma pergunta que é básica que a gente está fazendo sempre para as autoridades, como eu fiz também com a promotora em relação ao Ministério Público. Então, significa que acesso à população, a população tem algum canal de diálogo, de atendimento para promover suas dúvidas ou questionamentos ou fazer pedidos ao Poder Legislativo, ou seja, a Câmara está com algum canal de atendimento para a população? Veja, com relação à população, tá, porque o protocolo, inclusive, da Câmara está aberto, tá certo? A gente protocolar tudinho, a Câmara está aberta. Se quiser protocolar... com atendimento presencial? Está tendo. Agora, restrito... De forma organizada, né? Mas de forma organizada, aí a presidência está fazendo isso de forma correta. Tá entendendo como é? Qual seria o horário de atendimento nosso? Você sabe poder informar para a população? Eu acho que até meio-dia, até às 13 horas. De 8 às 13. E estava tendo rodízio com relação no gabinete dos vereadores. Tá certo? Então, estava... Agora, o que foi restrito para não se ter aglomeração. Então, feita a Câmara, é um momento, principalmente quando chega no eleitoral, começa a juntar muito cabo eleitoral, tem muita reunião, tudo isso aí foi proibido de maneira certa pelo presidente da Câmara, de maneira correta. Não é momento para se ter isso, não. A única coisa que eu acho errada é que a gente deveria estar tendo reuniões ou remotas ou presenciais com afastamento. Eu sou, inclusive, a favor de não fazer reunião sem público. Então, como a gente não pode ter aglomerações, que fosse permitido, por exemplo, 5 pessoas da sociedade entradas, ficar distante, e os vereadores ficassem todos distantes entre si, que dá para fazer isso aí, a Câmara é grande, teria como o vereador manter uma distância. A gente sabe que vereadores que têm problemas maiores de saúde não poderiam estar presentes, mas poderia se mandar através de requerimento, a gente abriria a sessão, votaria, ou seja, teria como está tendo essa reunião. Pelo menos a gente já era para ter tido 2 ou 3 reuniões na Câmara, e eu acho que, a meu ver, esse está sendo um erro. Eu entendo que a presidência quer fazer isso aí para seguir uma orientação que teve do Ministério Público, mas o Ministério Público, em momento nenhum, disse que não era para ter uma reunião remota, por exemplo. E foi uma recomendação do Ministério Público. A gente poderia ter a primeira e colocar... A Câmara já foi filmada anteriormente, todas as reuniões da Câmara eram filmadas. E hoje em dia mas não é ao vivo. Então, se teve contratos para poder se fazer, e era muito boa, era para aquela Bis TV que tem em Vitória, sair em imagem perfeita. Hoje em dia, as câmeras são filmadas de forma amadora. Assim, tem um funcionário da Câmara que filma e coloca no site, mas o pessoal depois vai assistir uma reunião de 3 ou 4 horas, o pessoal gosta de acompanhar ao vivo. Então, ao vivo, quem está fazendo essas imagens são assessores meu, ou do Lorinaldo Júnior, ou dos outros vereadores também, às vezes de Marco, e outros vereadores também, de Mano, mas está sendo feito pelos próprios vereadores, não está sendo feito pela presidência para ser filmado ao vivo. Então, eu acho que a Câmara... Certo. Para a gente encerrar, você faça aí suas considerações finais, para que a gente possa poder finalizar. Tem mais 3 minutinhos. Finalizando, dizer à população que o Poder Legislativo, a nível nacional, está fazendo sua parte, a gente está vendo, tá certo? A gente espera que a medida que se tenha do governo nos próximos dias sejam medidas salutares. A gente está vendo que está voltando a estar em alguns pontos, no sentido de permitir que o ministro tome atitudes que seja até correta, o ministro da Saúde, que não tem uma experiência tão grande de falar com o público, mas que é uma pessoa especializada dentro da área dele. Espero que ele tome essas medidas. Que a população procure, quando vê as notícias, ver a origem que saiu essas notícias, é muito importante. A gente está vivendo uma época... Eu achei que a internet ia trazer esclarecimento para todos. Hoje em dia a gente vê pessoas que é o dia todo na internet e que são bem menos informados do que pessoas que nem acesso têm. Porque, na verdade, ficam tendo acesso a notícias que não são verdadeiras. Porque tudo que é sensacionalismo, tudo que é...
dá muito mais visibilidade do que uma notícia séria, do que uma notícia sem esse tipo de coisa. Então, eu estou vendo o Poder Legislativo tendo uma função muito importante. Se alguém perguntasse a mim, André, me diga o que o Poder Legislativo Federal fez para poder que a população entenda. Primeiro, os R$600 de ajuda hoje em dia é por conta do Poder Legislativo. Se fosse pelo Poder Executivo, só seria 200. Verdade. Por fim, a quarentena que está tendo hoje, a lei que estabelece isso, que inclusive teve a questão que tem alguns assuntos que vai contra o direito à liberdade realmente, mas foi possível por conta de uma aprovação no Congresso Nacional. O gasto que o presidente da República está tendo hoje a mais só é possível porque a Câmara e o Senado liberou esse gasto, senão o presidente estaria cometendo crime de responsabilidade e seria cassado. Ou seja, a Câmara está fazendo sua função, a Câmara a nível nacional, a estadual também está fazendo, eu estou vendo funcionando, não tenho que criticar isso aí, e estou vendo a questão da parte legislativa da Câmara de Vitória deixando a desejar, espero que isso seja remediado, tá certo? Maravilha. Foi muito prazeroso ter aqui. Muito prazeroso, Arthur, estar aqui com você, com os alunos de direito. Poder debater com você. Eu acho que teremos inúmeros outros temas que a gente também pode debater na parte de história, que o amigo também é historiador, na parte do direito também, principalmente na parte processual e penal também. A gente vai ter muitas outras oportunidades. É um prazer enorme receber você, tá bom? Tá certo. No mais, pessoal, seguimos amanhã, 16 horas, com o professor Fernando Freire, com o tema Os Desafios no Período Pandemia e Pós-Pandemia na Gestão Pública. Então, aí já é uma versão, já é um outro ponto de vista por parte de um gestor. Fernando, além de professor da Faculdade da Faculdade Novo Horizonte de Direito, ele é também secretário de Administração na Prefeitura de Glória do Goitá, então tem bastante conhecimento na área. E aí vamos ter uma outra visão que é importante também para todo mundo conhecer os pontos de vista em relação a esse tema. Tranquilo, André? Gratidão, gente. Tranquilo. Estamos encerrando aí a live. Maravilha. Aguardo vocês amanhã, tá joia? Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.